Olá, segunda série, bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tranquilo. Aulinha aqui com correção de alguns exercícios do capítulo passado, né, para não ficar pendente sempre que eu fui passando um capítulo em cima do outro, e para servir também como embasamento para estudos, essas coisas. Então, correção do capítulo B6, tá? Que vai trabalhar sobre a regionalização brasileira do Norte e do Nordeste. Tá bom? Então vamos lá, eu separei alguns, claro, não coloquei todos os exercícios do capítulo, não vou ficar aqui até amanhã corrigindo isso, e esse não é o nosso objetivo. Deixa eu ver esse computador aqui, ele fica muito na minha cara e não fica legal. Bom, então vamos lá, vamos passar aqui, deixa eu só pegar minha caneta, que possivelmente eu vou precisar dela. Vermelhinha. Bora pro vídeo. Aí. O mapa A e B representam parte do território nacional, com delimitação de áreas segundo dois importantes elementos para estudo do espaço geográfico. Então, estou falando que eu tenho dois tipos de regionalização aí do Brasil. Já estou olhando aqui, um parece ser parte da região norte. Vamos ver. Vamos lá. Identifique a que se referem, respectivamente, as áreas representadas no mapa A e B. Bom, a grosso modo, eu poderia pensar primeiro, que isso aqui é a região norte. Mas não, eu estou vendo aqui que tem, por exemplo, Mato Grosso, que não faz parte da região norte, nem o Maranhão. E no mapa B aqui eu também tenho a presença integral do Mato Grosso, não está com cor mais clara, e o Maranhão só está um pedaço aqui. E aí que tá. Esse mapa A, pessoal, ele mostra a região amazônica do Brasil, onde nós temos a presença da floresta amazônica dentro do Brasil. Trata-se da área original da ocorrência da floresta latifoliada equatorial, ou floresta amazônica, latifoliada de folhas largas, tá bom? Já o mapa B, que tem só um pedacinho aqui do Maranhão em branco, esse mapa B mostra a região da chamada Amazônia Legal. O que é isso? É uma região, pessoal, no qual se aplica uma política de incentivos fiscais com o fim acaba de promover o desenvolvimento econômico desse lugar. Então eu tenho a região que abrange a floresta amazônica no Brasil, e outra, a chamada Amazônia Legal, que é onde se aplica as leis de incentivos fiscais aí para promover para promover o desenvolvimento econômico da região. Beleza? E aí isso acaba incorporando estados que não pertencem à região norte, como parte do Maranhão e também o estado do Mato Grosso. Olha bem. Quais os principais problemas ambientais da atualidade verificados na região? Que tecnologia geográfica vem sendo empregada para monitoramento dessa região? Bom, pessoal, os problemas ambientais da atualidade são muitos aí, a gente vai ficar citando aqui horas, mas eles estão relacionados principalmente, sobretudo, com o processo de desmatamento, por derrubada e queimada da mata. Então, a floresta amazônica está sendo desmatada, seja pela derrubada da árvore, o corte da árvore, ou aí pelas queimadas. E entre as tecnologias geográficas, claro, usadas para monitorar a região, está principalmente o sensoriamento remoto, por meio de satélites e radares, no qual, inclusive no ano passado, se não me falha a memória, foi negado pelo atual presidente do Executivo no Brasil, no qual ele negou sobre esses vários aspectos, os dados do monitoramento, do sensoriamento remoto. Ele questionou e falou, não está tendo queimada. Mas os dados são fatos, porque eles mostram o que está acontecendo na realidade, através de imagem de radares e de satélites, o aumento do desmatamento da floresta amazônica. Vamos lá para mais uma questão. Olha a questão 3. O governo anuncia planos antidesmatamento para a Amazônia, mas a derrubada de árvores só aumenta. Uma explicação é a falta de foco no que mais influencia o problema, a grilagem de terras, que se confirmou fator
primordial do desmatamento, abrindo novas fronteiras antes mesmo da chegada de atividades econômicas. Então, até nesse primeiro ponto, ele está dizendo que as árvores estão sendo derrubadas para, né, através da grilagem, para novas fronteiras econômicas, sejam fronteiras agrícolas, sejam fronteiras industriais, mas às vezes esse progresso, essa atividade econômica nem chegou, mas já se desmata para ter área, para ter recurso ali. Bom, para combater esse problema, uma ação concreta e ao alcance do governo seria reverter os estímulos à grilagem, gerados pela perspectiva de valorização da terra que atrai fluxos invasores. E aí, a primeira coisa, o texto está falando, o que é grilagem de terras? Isso aí vocês estudaram já no passado, tá bom? E explique a origem dessa expressão no contexto da propriedade de terras. Bom, meus amigos e amigas, né? A grilagem de terra é uma forma de possessão, não é possessão de espírito, é uma possessão de terrenos, tá? Por meio da invasão e do uso de documentos falsificados, tá? E essas ações, elas se voltam para as terras chamadas devolutas, aquelas terras sem usos e de propriedade privada que geralmente elas apresentam aí um potencial de produção, mas estão sem o uso. Essa palavrinha grilagem, ela vem da técnica que esse pessoal usa, esse pessoal que invade as terras aí, do envelhecimento forçado de falsos documentos, tá? De posse, né? Eles fazem documentos falsos que têm a posse daquela terra, pegam esse documento, colocam em gavetas cheias de grilos, tá? Com esses insetos aí, e esses insetos, eles soltam lá umas substâncias, eu não sei explicar diretamente o que é isso, né, da área da biologia, que o papel dá um aspecto de envelhecido, como se ele tivesse sido feito há muitos anos atrás, o que confirmaria, de certa forma, a posse dessas pessoas naquele terreno, né, e com esses papéis supostamente envelhecidos, vamos dizer assim, o grileiro ele encontra facilidade para provar sua falsa posse da terra requerida. Então, a grilagem aí é a expressão no contexto da propriedade de terra, porque ele vai falar que é dono sem realmente ser. E olha B, apresente duas ações que valorizam as terras da Amazônia e acabam atraindo aí o fluxo de invasores. Bom, a divulgação de construção de estradas na região, isso atrai uma grande quantidade de invasores, né, na perspectiva de lucrarem com o melhoramento do lugar, né, com o melhoramento da infraestrutura da região norte. Então, vai construir estrada, então vai valorizar a área. Eles vão lá, fazem esses documentos falsos como se fossem donos daquelas terras, com a falsa ideia de que elas vão valorizar, ou que às vezes essa estrada vai passar no meio da sua terra e o governo vai te indenizar, é um dos pontos também. Mas o problema é que essas obras, essas questões, esses projetos que são feitos na região amazônica, recorrentemente, eles não saem do papel, né, e criam mais perspectiva do que transformações literais na região. E isso é um problema, né? Porque as pessoas vão fazendo esses documentos falsos para ter acesso à terra, serem donas da terra, mas sequer esses projetos vão sair do papel para elas poderem, de fato, usufruir disso. Isso é um problema muito grande. Outra ação que acaba chamando a atenção também dos grileiros são as obras de hidrelétrica que são feitas na região amazônica, que avançam aí nos rios que nós temos na região norte. Tá? E aí a geração de emprego, a dinamização do setor da construção civil, né, também fazem com que invasores eles assistam empolgados aí o anúncio de obras que podem ser inviáveis e até mesmo ilegais na região. Beleza? Vamos lá, mais uma então. Deixa eu passar aqui. Vamos lá, passando. Já nunca passamos. Olha 4. A adequação dos meios de transporte depende da infraestrutura de vias de circulação, do tempo gasto
e dos custos. Okay? Considerando os meios de transporte hidroviário e rodoviário, indique e justifique qual o mais adequado à região norte do país, considerando as características naturais e de infraestrutura da região. Bom, nós já até discutimos isso lá quando trabalhamos no volume 2, se não for memória, o volume 1, sobre transportes. Né? E aí eu tenho que pensar algumas coisas. Primeiro, a malha rodoviária da região norte ela não é muito extensa. Boa parte das rodovias que foram construídas aí, das rodovias existentes na região, elas foram construídas aí na década de 60, na década de 70, e como eu falei com vocês, elas tinham um intuito, né, de integrar essa região às outras regiões brasileiras. Mas, né, contudo, grande parte dessas rodovias, inclusive a chamada Transamazônica, não é totalmente pavimentada, cheia de buracos, às vezes é uma dificuldade para a circulação, o que impede principalmente a circulação nela, né, a utilização dela durante o período chuvoso, que como é na região norte pode durar aí 9, 10 meses sem poder circular sobre uma rodovia. Bom, existem 3 ferrovias, né, muito conhecidas e muito importantes na região norte, né, a Estrada de Ferro Carajás, que vai de Marabá, né, e escoa os minerais extraídos da Serra dos Carajás até o porto de Itaqui, no Maranhão. Até cheguei a comentar para vocês esse porto. A Estrada de Ferro do Amapá, tá, que transporta manganês e níquel extraídos lá da Serra do Navio, tá, até o porto de Santana. E a Estrada de Ferro, como é que é o nome mesmo? Madeira Mamoré, tá? No estado de Rondônia, que foi construída no século XX, né, com o intuito de escoar a borracha que era produzida nessa região, e na Bolívia, né, ela escoava para o Oceano Atlântico, tá? Por meio do... Como é que era a rota? Ai, meu Deus, eu ia falar um negócio e esqueci, tá? Até essa ferrovia que eu falei, era um negócio importante sobre ela, esqueci. Essa ferrovia, a Madeira Mamoré, eu falei que ela encontra-se desativada, tá? Não tem mais uso. E elas acabaram que, mesmo essas ferrovias, eu já expliquei a vocês, elas tinham bitolas diferentes, tamanhos diferentes. Estou com raiva de eu ter esquecido o negócio. Elas acabaram que nem elas integravam a região norte como um todo, né? E em função, claro, dessa deficiência de rodovias e da própria dificuldade em construir rodovias, assim como existe na região uma grande disponibilidade hídrica, o meio mais adequado de transportes aí é o hidroviário, o Rio Amazonas, que permite aí a navegação de navios de grande porte, né? E seria muito mais viável utilizar esse modal de transporte. Tá? Acabou que eu falei um pouquinho sobre ferroviário, né, o rodoviário em si, mas o transporte hidroviário. Legal? Vamos lá, mais um então, questão 5. Aí eu fiz uma colagem, deixa eu arredar para cá. Não, deixa aqui por enquanto. Analise os mapas a seguir e responda as questões. Então eu tenho um do projeto Civan e outro mapa do projeto Calha Norte. Tá? Aí no projeto Civan, deixa eu tirar a foto aqui. Eu tenho que os quadrados são centros regionais de controle de informação, os triângulos radares fixos. No Calha Norte, eu tenho aqui as estrelinhas representando o exército, avião aeronáutico, e essas ocazinhas aqui são áreas indígenas. Legal. E aí, em que consiste o projeto Calha Norte? Qual a sua principal característica? Tá? Então, o projeto Calha Norte, já até falei com vocês, ele foi um programa de desenvolvimento e defesa do norte do Brasil. Ele foi feito, idealizado lá em 1985, durante o governo de um cara maranhense chamado José Sarney, que ele acabava prevendo nesse projeto a ocupação militar de uma faixa do território nacional, né, situada aí no norte da Calha
da calha do rio, por isso chama calha norte, do rio Solimões e do rio Amazonas, tá bom? Atualmente, né, esse projeto aí, ele é subordinado ao Ministério da Defesa do Brasil e é desenvolvido, claro, pelas Forças Armadas. Então, foi um programa de proteção que foi feito na calha dos rios, né? Por isso que ele chama-se calha norte. Vamos ver a B. Em que consiste o CIVAM e qual é o objetivo do governo com tal empreendimento? Tá? Então, o CIVAM, pessoal, é o Sistema de Vigilância da Amazônia, tá? É um projeto elaborado por órgãos de defesa do Brasil com a finalidade de monitorar o espaço aéreo da Amazônia. E esse projeto ele tensionava, vamos dizer assim, atender a um antigo anseio de garantir o que? A presença das Forças Armadas, né? Das forças militares aí na região da Amazônia, com a finalidade de fazer frente às manifestações de líderes internacionais, que a Amazônia é do mundo, é internacional, que a invasão até de outros países, a invasão aí da presença do narcotráfico, entre outros aspectos. Ok? Isso aí eu tinha falado com vocês na última aula. Vamos passar mais um. Vamos ver se trava de vez em quando. Olha lá, agora a questão 7 já vai tratar do Nordeste. Tá? Falando um pouquinho do Norte, agora do Nordeste. Tendo como... Eu queria ficar do outro lado ali com a imagem, mas vamos lá. Tendo por base os conhecimentos sobre a região Nordeste, é correto afirmar que Sergipe é o menor estado nordestino em extensão territorial, o mais densamente povoado, sendo a maior parte do seu território situado na região do sertão do semiárido. Pessoal, incorreta. A maior parte da população sergipana está localizada nas imediações do litoral, tá? Então ela está na zona da mata, aqui, ó, Sergipe, aqui acima da Bahia, aqui, ó. Então a maior parte da população está aqui, ó, no litoral. Então essa aqui está errada. Vamos ver a B. Pediu para a correta, né? Beleza. Olha a B aí, cadê? A região é a maior produtora de petróleo do país e suas jazidas localizam-se na plataforma continental do estado da Bahia. Errado também. Porque as maiores produções de petróleo do Brasil estão localizadas na Bacia de Santos, que fica em São Paulo, e de Campos, que fica no Rio de Janeiro. Nós vamos estudar ainda a região sudeste, nós vamos falar um pouco disso. Mas não é no Nordeste que ficam as maiores produções de petróleo no Brasil. Olha a C. A principal atividade econômica do Agreste, lembra-se que o Agreste é a faixa de transição aqui, nos trechos mais secos, é a agricultura irrigada de frutas tropicais? Não, pessoal. No Agreste vai predominar aí as pequenas e médias propriedades familiares, né, que, em geral, não contam com sistemas de irrigação para além dos açudes, né? Quando eu tenho os açudes que acabam permitindo essas pessoas produzir. E a produção de frutas tropicais no Nordeste é mais comum, tá? Onde existem esses projetos de irrigação realizados principalmente nas imediações do Rio São Francisco. Então não, principalmente na área mais seca, não é onde existe a produção de frutas tropicais. Pode tirar essa C aqui também. Olha a D. Deixa eu só arredar isso aqui. Eu vou precisar ler a E também. Olha a D. O estado de Sergipe, mas vocês gostaram de Sergipe, hein? O estado de Sergipe reúne os mais elevados IDH da região, apresentando baixas taxas de mortalidade infantil, de longevidade e alfabetização. Tá errado, né, pessoal? Ainda que contém um nível de IDH aí satisfatório, até para os padrões nordestinos, né, as taxas de mortalidade infantil, de analfabetismo no Sergipe não são baixas, tá bom? Então, tá errado. Mesmo que ele tenha um IDH razoável em relação aos outros lugares do Nordeste, não quer dizer que alguns indicadores sociais são elevados no Sergipe. Então, em Sergipe está errado. Então, claro, nós vamos marcar a letra E. Cadê? Olha lá. O meio norte, essa porção aqui, lembre-se,
O meio norte corresponde a uma faixa de transição entre o sertão, semiárido, e a Amazônia. Sua vegetação natural inclui, em sua maioria, o babaçu e a carnaúba. Lembra da mata de cocais que eu falei com vocês? Então está corretíssimo, tá? Essa sub-região nordestina, né, ela possui grandes particularidades ambientais, tá, e econômicas também, típicas de faixas de regiões que são de transição. Tá? E aí ela apresenta, claro, a mata de cocais, que é uma transição aí da caatinga para a floresta amazônica. Vamos ver, está acabando, tá? Olha 8. Agora eu posso puxar aqui para o lado, deixa eu me posicionar aqui. Vamos lá. 8 tem as 4 sub-regiões aí, legal. Com base na análise do mapa, identifique as sub-regiões 1, 2, 3 e 4 e destaque as principais características socioambientais e econômicas da sub-região representada por 3. Então, moleza essa questão. Sub-região 1, meio norte. Essa aqui talvez seja mais fácil. Tá no meio do norte aqui. 2, sertão. 3, a faixa de transição, agreste, os cabras da peste. E a 4 aqui é a zona da mata. Mata por quê? Mata Atlântica. Então, primeira coisa, identificamos. E destaque as principais características socioambientais e econômicas da sub-região representada por 3. Então, ele quer que a gente destaque aqui o agreste. E o agreste aí, pessoal, ele compõe, como já falei muitas vezes, uma área de transição entre a zona da mata, que é quente e úmida, a leste, né, e o sertão semiárido a oeste, aí da região do agreste, tá bom? Apresenta aí uma produção agrícola diversificada em pequenas e médias propriedades, acabei de falar isso na questão anterior. Uma pecuária, principalmente para a pecuária leiteira, tá? É muito forte também no agreste. Essa pecuária, claro, está se modernizando ao longo do tempo e vem substituindo aí as antigas relações de trabalho no agreste, tá? Nós temos as regiões nesse agreste aí de brejos, tá? Muito presença de brejo aí, que são áreas mais úmidas, localizadas nas depressões e na encosta do Planalto da Borborema, na encosta do Planalto. Tá? E nesses locais são utilizados aí para as práticas agrícolas, né? Práticas agrícolas de forma intensiva. Tá? E as cidades que são localizadas na chamada Boca do Sertão, elas constituem, né, importantes áreas comerciais de gado e de outros produtos característicos aí, que são produzidos nessa região. Muitas frutas também tropicais são produzidas na agreste aí. Ok? Fácil essa. Vamos lá então, última questão. A questão 10. Olha lá. Fábricas de brinquedos querem polo no Nordeste. A forte concorrência dos chineses deve levar os maiores fabricantes nacionais de brinquedos a criar um polo de produção no Nordeste. A China já responde por 70% dos brinquedos vendidos no mundo e por 50% no mercado brasileiro. Atualmente, 80% das fábricas brasileiras de brinquedos estão no estado de São Paulo, região do Sudeste, claro, sendo sempre o principal polo de industrialização no Brasil, né? O polo no Nordeste poderá significar a extinção de 18 mil dos 23 mil postos de trabalho existentes no mercado paulista, publicado no jornal Globo. Então, indique 2 fatores explicativos para a relocalização industrial relatada na reportagem e aponte 2 consequências socioeconômicas desse processo para a região Nordeste. Bom, são fatores aí que ele está pedindo. Baixo custo da mão de obra no Nordeste, incentivos fiscais concedidos aí pelos estados nordestinos. No Nordeste existe um menor nível de sindicalização dos sindicatos, aí, né? Sindicalização dos operários. A dificuldade de concorrência com a produção chinesa, de
custos muito reduzidos, né, isso acaba trazendo um dos fatores que vai trazer essa indústria para a região Nordeste, tá? E aí, pessoal, nós temos que pensar que entre as consequências, tem alguns fatores, né? E entre as consequências eu posso pensar a redução da imigração, da saída do nordestino para outras regiões, o aumento da migração de retorno, mais pessoas vão retornar para o Nordeste, já que no Sudeste não vão ter emprego, o aumento do PIB regional, a elevação das exportações, o aumento da migração, já falei, mercado consumidor elevado e, claro, diminuição da taxa de desemprego, por exemplo, já que vão ser abertos novos empregos. Tranquilo? Então é isso. Se tiver alguma questão que você não entendeu ou alguma que eu não corrigi, se você quiser me procurar, eu estou à disposição. Tchauzinho e até semana que vem. Valeu!